A palavra que paralisa. Perfeito. Você precisa ser perfeito. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Sério, Jesus. Perfeito. Você que está me assistindo sabe, errou hoje, provavelmente mais de uma vez. Perdeu a paciência no trânsito. Falou o que não devia. Pensou o que não queria. Prometeu algo e não cumpriu. Julgou alguém precipitadamente. Deixou o orgulho falar mais alto. E aí vem Jesus no famoso Sermão do Monte e solta essa bomba. Sejam perfeitos como Deus é perfeito. Quantas pessoas já desistiram da fé por causa dessa frase? Quantos vivem esmagados pela culpa, achando que nunca serão bons o suficiente? Quantos cristãos sinceros passam noites em claro, atormentados pela sensação de que estão constantemente decepcionando a Deus? E se eu te disser que talvez, apenas talvez, estamos entendendo tudo errado? Hoje vamos descobrir o que Jesus realmente quis dizer. E prometo, no final você vai respirar aliviado, porque a verdade sobre essa perfeição pode ser a chave para uma vida cristã livre da culpa paralisante e cheia de crescimento genuíno. Para entender essa palavra bombástica, precisamos voltar àquela montanha na Galileia. Feche os olhos por um momento e imagine a cena. O sol nascente iluminando o mar da Galileia, a brisa fresca da manhã, centenas de pessoas subindo a encosta, ansiosas por ouvir o jovem rabino que tem feito milagres. Jesus está inaugurando seu ministério público. Multidões o seguem, pescadores deixaram suas redes, coletores de impostos abandonaram suas mesas, donas de casa trouxeram seus filhos. E ele sobe a montanha, gesto simbólico poderoso que todo judeu entenderia. Moisés subiu o Sinai para receber a lei. Jesus sobe para transformá-la, superá-la, cumpri-la em sua plenitude. O Sermão do Monte é o manifesto do reino de Deus. É Jesus dizendo: o mundo que vocês conhecem está de cabeça para baixo. Deixe-me mostrar como as coisas funcionam no reino do meu Pai. E no contexto imediato dessa frase sobre perfeição, Jesus acabou de dizer coisas que devem ter deixado seus ouvintes boquiabertos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Imagine o choque, numa cultura onde a honra pessoal era tudo, onde a retaliação não era apenas permitida, mas esperada. Jesus propõe o impensável: responder ao mal com bem, ao ódio com amor, à violência com mansidão. E então, como conclusão desses ensinos impossíveis, ele solta essa: sejam perfeitos como Deus é perfeito. Os ouvintes devem ter se olhado: se amar os inimigos já parecia impossível, ser perfeito como Deus? Isso não era apenas difícil, era blasfemo até sugerir que humanos poderiam alcançar tal estado. Mas aqui está o segredo que muda tudo. A palavra que Jesus usou. A palavra grega que liberta. Teleios. Nós traduzimos como perfeito, mas em grego significa algo muito mais rico, profundo e, ouso dizer, alcançável. Completo, maduro, que alcançou o seu propósito, inteiro, plenamente desenvolvido. Deixe-me ilustrar com exemplos do dia a dia que os ouvintes de Jesus entenderiam imediatamente. Pense numa árvore. Uma semente não é uma árvore imperfeita. É uma semente perfeita, sendo exatamente o que deve ser naquele momento. Mas ela foi criada para crescer, desenvolver raízes profundas, estender galhos, produzir folhas, flores e frutos. Quando uma oliveira antiga produz azeitonas ano após ano, ela é teleia,
completa, cumprindo o seu propósito. Ou pense num filho. Um bebê não é um adulto imperfeito. É um bebê perfeito, sendo bebê. Mas foi criado para crescer, aprender a andar, falar, pensar, amar, contribuir. Quando esse filho cresce e se torna um adulto que honra seus pais e contribui para a sua comunidade, ele é teleios, maduro, completo. Jesus não está dizendo, nunca erre. Ele está dizendo, cresça até a maturidade para a qual você foi criado. Não é sobre perfeição estática, mas sim sobre desenvolvimento dinâmico. E o modelo? O Pai Celeste. Mas, espere, em que sentido Deus é teleios que podemos imitar? Certamente não em sua onipotência, onisciência ou onipresença. Então, o que Jesus está apontando? Olhe o contexto imediato, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. A perfeição do Pai que Jesus destaca não é sua transcendência inatingível, mas sua imanência imitável, seu amor incondicional, sua graça imparcial, sua bondade que não discrimina, sua misericórdia que abraça todos. O Deus que Jesus revela não é um contador celestial marcando nossos erros numa planilha cósmica. É um Pai cujo amor é tão completo, tão maduro, tão teleios, que alcança até seus inimigos. Pense nisso. O sol que aquece o campo do agricultor honesto também aquece o campo do ladrão. A chuva que irriga a horta da viúva piedosa também irriga a plantação do opressor corrupto. Deus não liga e desliga suas bênçãos baseada em performance. Seu amor é teleios, completo, não fragmentado, não condicional. Vamos mergulhar mais fundo nessa transformação de perspectiva que Jesus está propondo. A religiosidade farisaica da época media a perfeição como performance impecável. Cumprir 613 leis, não pisar na linha, manter o placar limpo, lavar as mãos do jeito certo, dizimar até a hortelã e o cominho, não andar mais que determinada distância no sábado. Era uma perfeição externa, mensurável, comparável. Eu jejuo 2 vezes por semana, dizia o fariseu no templo. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Era uma perfeição que podia ser exibida, que gerava orgulho nos que conseguiam e desespero nos que falhavam. Jesus propõe algo radicalmente diferente. Perfeição como direção, não posição. Perfeição como jornada, não destino. Perfeição como crescimento em amor, não conformidade a regras. Pense no contraste. A perfeição farisaica dizia: não faça isso, não toque aquilo, não quebre esta regra. Mantenha-se puro, evitando contaminação. Seja melhor que os outros. Deus ama os que obedecem perfeitamente. Um erro mancha todo o registro. A perfeição de Jesus diz: ame como o Pai ama. Perdoe como o Pai perdoa. Seja misericordioso como o Pai é misericordioso. Cresça em direção ao amor maduro. Deus você ama no seu processo de crescimento. Cada queda é oportunidade de levantar mais forte. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar na direção certa. Não é sobre performance impecável, é sobre transformação progressiva. O teólogo Dallas Willard, que passou décadas estudando o Sermão do Monte, disse algo libertador. A perfeição cristã não é nunca errar, é estar tão conectado com Cristo que quando erramos, sabemos exatamente para onde voltar. E aqui está a parte mais revolucionária. Essa perfeição não é conquistada por esforço humano hercúleo, é recebida e desenvolvida em parceria com a graça divina. Paulo, o fariseu convertido, que entendia profundamente tanto a escravidão do perfeccionismo legalista quanto a liberdade da graça, escreveu: não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar
aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Notou? Paulo usa a mesma palavra, teleios, e admite não ter chegado lá, mas ele prossegue, continua crescendo, busca ser hoje mais parecido com Cristo do que ontem. Em outra carta, ele diz algo ainda mais revelador. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus dizendo, sua perfeição não vem de sua força, mas de minha graça trabalhando em sua fraqueza. Ok, mas como isso funciona na segunda-feira de manhã? Quando o despertador toca, o café derrama na camisa, o trânsito testa nossa paciência e a vida real acontece. Primeiro, vamos diferenciar duas coisas que parecem similares, mas são opostas. Perfeccionismo tóxico, o que Jesus não está ensinando. Medo constante de errar. Paralisia por análise. E se eu fizer errado? Culpa esmagadora por cada falha. Comparação obsessiva com os outros. Nunca ser bom o suficiente. Esconder erros e fingir perfeição. Julgar duramente a si e aos outros. Viver em constante ansiedade. Procrastinação por medo de não fazer perfeitamente. Relacionamentos superficiais. Medo de mostrar fraquezas. Busca pela maturidade, o que Jesus está ensinando. Crescimento consistente. Graça para recomeçar após cada queda. Aprendizado com erros. Foco no progresso, não na perfeição. Descansar no amor incondicional do Pai. Vulnerabilidade honesta sobre lutas. Compaixão consigo e com outros. Paz no processo de crescimento. Ação imperfeita, mas sincera. Relacionamentos profundos baseados em autenticidade. Vou ser específico com exemplos práticos. Cenário 1. Você perdeu a paciência com seu filho hoje de manhã. Gritou quando ele derramou o leite pela terceira vez essa semana. Resposta perfeccionista. Sou um fracasso como pai. Nunca vou conseguir. Deus deve estar decepcionado. Meus filhos vão precisar de terapia por minha culpa. Sou igual aos meus pais, repito os mesmos erros. Resposta de crescimento. Errei. Vou respirar fundo, pedir perdão ao meu filho, explicar que o papai também erra e está aprendendo. Vou orar por paciência. Talvez precise dormir mais cedo para estar mais descansado de manhã. Amanhã, com a graça de Deus, farei melhor. Cenário 2. Você prometeu que não fofocaria mais, mas acabou de passar 20 minutos falando mal de uma colega de trabalho. Resposta perfeccionista. Pronto, falhei de novo. Não adianta tentar. Sou uma pessoa horrível. Deus deve estar cansado de me perdoar pela mesma coisa. Resposta de crescimento. Reconheço que cedi à tentação. Vou orar pedindo perdão e sabedoria. Amanhã, quando surgir a oportunidade de fofocar, vou conscientemente mudar de assunto ou sair da conversa. Cada vitória pequena é um passo de crescimento. Por anos, a frase "sede perfeitos" me paralisou. Desenvolvi ansiedade, ataques de pânico, vivia com medo de decepcionar a Deus. Até entender, Deus não é um juiz com prancheta marcando meus erros. Ele é um pai, celebrando cada passo de crescimento. Hoje erro menos não por medo, mas por amor. E quando erro, levanto mais rápido. Carlos, 38 anos, professor. Cresci numa igreja onde perfeição era não usar maquiagem, não cortar cabelo, não isso, não aquilo. Vivi décadas fingindo uma perfeição externa enquanto morria por dentro. Quando entendi que Jesus falava de perfeição em amor, não em regras, foi como sair de uma prisão. Hoje sou mais imperfeita, externamente, e mais completa internamente. Maria, 52 anos, empresária. Como médico, o perfeccionismo quase me destruiu. Um erro poderia custar vidas. Levei isso para minha vida espiritual. Cada secado era uma catástrofe. Desenvolvi toque religioso. Repeti orações obsessivamente com medo de não ter feito certo. A libertação veio quando entendi. Deus vê meu coração, não minha performance. Ele quer progresso, não perfeição. Dr. Roberto,
45 anos. Agora, vamos ser extremamente práticos. Como cultivar essa maturidade espiritual no dia a dia? 1. Mude as perguntas que você se faz. Pare de perguntar: fui perfeito hoje? Quantas vezes falhei? Deus está desapontado comigo? Sou melhor que os outros? Comece a perguntar: cresci em amor hoje? O que aprendi com meus erros? Como o Pai está me moldando através disso? Como posso abençoar alguém amanhã? 2. Celebre progresso microscópico. Aquela resposta 10% mais gentil no trânsito. Aquele pensamento negativo que você não verbalizou. Aquela oração de 2 minutos quando você não tinha vontade. Aquele perdão oferecido mesmo magoado. São passos de perfeição teleia. Mantenha um diário de crescimento onde você anota não suas falhas, mas seus pequenos progressos. Hoje pausei para responder com raiva. Hoje escolhi não participar da fofoca. Hoje pedi desculpas mais rápido que ontem. 3. Pratique a graça preventiva. Com você mesmo primeiro. É impossível dar o que não temos. Toda manhã, antes de sair da cama, declare: hoje vou errar em algo e tudo bem. Deus já sabe, já perdoou e vai usar até meus erros para me ensinar. Sou amado não por minha performance, mas por ser filho. 4. Foque no alvo, não no placar. O alvo é Cristo, não sua performance comparada com outros. Paulo disse: prossigo para o alvo. Não disse: verifico constantemente meu placar. Um arqueiro olha para o alvo, não para as flechas que erraram. Aprende com os erros, ajusta a mira, tenta novamente. Mas o foco permanece no alvo, não nas falhas. 5. Desenvolva ritmos de graça. Diário. Comece o dia lembrando quem você é, filho amado, não o que precisa fazer, lista de perfeições. Semanal. Escolha um dia para jejuar de autocrítica. Nesse dia, quando vier um pensamento negativo, substitua conscientemente por gratidão. Mensal. Compartilhe com alguém de confiança uma área onde está lutando. Vulnerabilidade quebra o poder do perfeccionismo. 6. Redefina sucesso espiritual. Sucesso não é nunca cair, é levantar uma vez mais do que caiu. Sucesso não é performance impecável, é dependência crescente. Sucesso não é impressionar a Deus, é conhecê-lo mais intimamente. 7. Abrace o poder do ainda. Ainda não sou paciente, mas estou aprendendo. Ainda luto com isso, mas não tanto quanto ano passado. Ainda não amo meus inimigos, mas já não os odeio. O ainda reconhece a realidade presente enquanto mantém a esperança no crescimento futuro. Quer ver essa verdade encarnada? Olhe para Pedro. Pedro, o impulsivo. Pedro, o que prometeu morrer por Jesus e o negou 3 vezes. Pedro, o que cortou a orelha do soldado. Pedro, o que afundou ao andar sobre as águas. Se perfeição fosse nunca errar, Pedro seria o último a se qualificar. Mas Jesus viu nele não o que era, mas o que estava se tornando. Tu és Pedro, pedrinha, e sobre esta pedra, rocha, edificarei minha igreja. Após negar Jesus, Pedro poderia ter se afogado em perfeccionismo tóxico. Sou um fracasso, traí o mestre, não mereço perdão, é melhor voltar a pescar e esquecer tudo. Mas o que aconteceu? Jesus ressurreto o procura. Não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Pedro, tu me amas? 3 vezes a pergunta, uma para cada negação. Não foi humilhação, foi cura. E Pedro tornou-se teleios, maduro, completo em seu propósito. O covarde que negou Jesus tornou-se o corajoso que pregou no Pentecostes. O impulsivo que cortava orelhas tornou-se o pastor que apacentava ovelhas. Perfeição, não no sentido de nunca errar, mas no sentido de crescer continuamente em direção ao propósito para o qual foi chamado. Aqui está o paradoxo que liberta. Quando paramos de tentar ser perfeitos, começamos a nos tornar completos.
Quando aceitamos nossa imperfeição, abrimos espaço para a perfeição de Deus trabalhar em nós. É como um vaso de barro nas mãos do oleiro. O barro não se esforça para ser vaso, simplesmente se rende às mãos do artista. E no processo de ser moldado, amassado, às vezes até quebrado e refeito, torna-se exatamente o que o oleiro imaginou. Você não é chamado para ser Deus, é chamado para ser um filho aprendendo a amar como o Pai ama. Não é imitação perfeita, é transformação progressiva. Vamos tornar isso ainda mais prático? Como seria buscar essa perfeição nas situações comuns do dia a dia? No casamento, perfeição não é nunca brigar. É aprender a brigar de forma saudável, pedir perdão mais rápido, escolher o amor quando não sente vontade. Na criação dos filhos, perfeição não é nunca errar como pai e mãe. É modelar como se lida com erros, mostrar que adultos também estão crescendo, criar um ambiente onde falhas são oportunidades de aprendizado. No trabalho, perfeição não é nunca cometer erros profissionais. É ter integridade para admiti-los, sabedoria para aprender com eles, humildade para pedir ajuda. Na igreja, perfeição não é ter todas as respostas teológicas. É amar genuinamente as pessoas com quem discorda, servir sem buscar reconhecimento, crescer em comunidade. Mas amizades, perfeição não é nunca magoar ou ser magoado. É desenvolver a arte do perdão, da conversa difícil, da vulnerabilidade que aprofunda laços. Voltemos àquela montanha na Galileia. Jesus olha para a multidão, pescadores com mãos calejadas, mães cansadas, jovens idealistas, idosos desiludidos, religiosos orgulhosos, pecadores envergonhados. Para cada um, o mesmo convite: sejam completos no amor, como o Pai é completo no amor. Não é um fardo impossível, é asas. Não é uma prisão, é liberdade. Não é uma meta impossível, é uma jornada possível. Porque no reino de Deus, perfeição tem outro nome: crescimento. E crescimento tem outro nome: graça. E graça tem outro nome: amor do Pai que nunca desiste de seus filhos. Começamos com uma expectativa esmagadora: sejam perfeitos como Deus. Descobrimos um convite libertador: cresçam em direção ao amor maduro do Pai. Jesus não está colocando um fardo impossível em seus ombros. Ele está apontando para o horizonte dizendo: veja quem você pode se tornar. Veja o amor que pode fluir através de você. Veja a pessoa completa, madura, teleia, que está sendo formada em você. A perfeição que Jesus propõe não é ausência de erro, é presença de amor. Não é nunca cair, é sempre levantar em direção ao Pai. Não é performance impecável, é transformação progressiva. Não é chegar, é caminhar na direção certa. Então hoje, neste momento, eu te liberto em nome de Jesus. Você não precisa ser impecável, você precisa ser autêntico em seu crescimento. Você não precisa ter chegado, você precisa estar caminhando. Você não precisa ser Deus, você precisa ser um filho aprendendo a amar como o Pai ama. Você não precisa carregar o peso da perfeição impossível. Você pode descansar nos braços do Pai, que celebra cada pequeno passo seu em direção ao amor. Respire fundo. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Essa é a respiração da liberdade. Esse é o oxigênio da graça. E lembre-se, uma criança aprendendo a andar não é um caminhante imperfeito. É uma criança perfeita fazendo exatamente o que crianças fazem: aprender, cair, levantar, tentar de novo, até que um dia corre nos braços do Pai. Você é esse filho, amado em suas quedas, celebrado em seus passos, seguro em seu processo. A perfeição do Pai não é um padrão impossível para alcançar. É um amor impossível de perder. Onde Deus está te chamando para dar o próximo passo? Não o passo perfeito, apenas o próximo passo, pequeno, imperfeito, mas na direção certa. Esse passo, por menor que seja, é sua perfeição teleia hoje. E o Pai, Ele está sorrindo, porque Ele vê não apenas quem você é, mas quem está se tornando. E isso, meu amigo, é perfeito. Próximo episódio:
Jesus mandou amar os inimigos, mas como fazer isso sem ser ingênuo ou se colocar em risco? Como amar quem nos machucou profundamente? Descubra respostas surpreendentes em Amar os Inimigos Impossível ou Transformador?